Salve galera, tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do ciclo Otto. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as equações de gases ideais que podem ser utilizadas para modelar um projeto de motor ciclo Otto. Se você não acompanhou essa série desde o começo, eu aconselho você ver os vídeos anteriores, tá? Eu vou deixar aqui uma playlist e também um card mostrando para você para onde você tem que ir, tá bom? Mas se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, então se inscreva, né? Ajuda a gente aqui, beleza? E você não vai querer perder conteúdo de primeira linha de engenharia. Então, se inscreva. Bora, vamos pro vídeo. Olha só, hoje eu quero conversar contigo um pouquinho sobre as importantes relações que existem entre pressões, temperaturas e volume nos processos do ciclo Otto. Tá? Então aqui eu só fiz uma pequena ilustração do ciclo que a gente já viu na aula passada. Vamos só relembrar o que nós temos em termos de processos. Tá? Então os processos que são importantes aqui para a nossa discussão. O processo 1,2, que é o processo de compressão. Tá? Essa compressão, lembrando, ela é uma compressão adiabática, isoentrópica ou isentrópica, também escrito assim, tá? O processo 3,4, que também é a parte da expansão, tá? Que também é um processo adiabático, isentrópico, tá? Então nós temos aqui, ó, uma adiabática, um processo isentrópico, ok? Agora também temos os processos 1,4, né, ou na ordem correta 4,1, e depois o processo 2,3, que notadamente são isocóricos ou isovolumétricos, tá? Volume constante. Então nós temos aqui o processo 4,1, que é um processo isocórico, e o processo, que é o processo 3,2, que também se trata de um processo isocórico. Ok? Bem, sabendo isso, agora a gente pode falar um pouquinho sobre as relações entre pressão, temperatura e volume. Por que essas relações são importantes? Elas são importantes porque esse diagrama ele é um diagrama pressão-volume. E muitas vezes, dependendo do projeto que nós temos do motor, nós desconhecemos alguns valores de pressão, volume e temperatura nos pontos 1, 2, 3 e 4. E é por meio dessas relações que nós conseguimos, então, a partir de informações iniciais, claro, né, determinar as pressões, os volumes e as temperaturas de todos os 4 pontos, ok? Por isso que aqui elas são muito importantes, eu vou falar dessas relações para vocês. Vamos só lembrar o seguinte, que o modelo que nós vamos usar aqui para o motor é do ciclo padrão ar, onde o fluido de trabalho se encontra sempre no estado gasoso. Por isso, o modelo vai ser o modelo de gás ideal. Ok? Então, gás ideal. Vamos trabalhar com as equações modelo para um gás ideal. Joia? Então, vamos lá. O que a gente precisa verificar? Vamos começar ali pelo processo 1,2. Lembrando que ele é um processo adiabático, isentrópico. Então, o que a gente pode usar de relação aqui, né, para determinar pressão, volume e temperatura nesse processo, tá? Então, primeiro, vamos fazer uma relação que é a relação entre temperatura e volume. Lembrando que a relação é entre a relação do estado 1 e do estado 2. Então, a gente vai fazer uma correlação entre o início e o fim do processo, tá? Então, para o estado 1,2, que é um processo adiabático, a primeira relação que eu vou escrever para vocês é a relação de temperatura. Temperatura e volume. Podendo ser escrita da seguinte forma, ó. T1 vezes V1 elevado a K menos 1 igual a T2 vezes V2 elevado a K menos 1. Agora um detalhe importante, o que é esse K? Esse K é o que a gente chama de constante adiabática.
Então é a constante adiabática. E aí um detalhe que essa constante ela pode ter variações de valor dependendo do gás, tá? Então o valor mais comum que a gente tem, que é a constante adiabática para o ar, esse K tem o valor de aproximadamente 1,4, tá? Isso se a gente trabalhar com o fluido de trabalho, trabalhando, né, com o fluido de trabalho sendo o ar, tá bom? Agora, como eu falei, esse aqui pode sofrer variações dependendo do gás que você adota para a interpretação do problema, tá bom? Então, essa é a primeira relação importante aqui entre temperatura e volume. E assim, só uma conclusão, o que ela permite a gente encontrar? Ela permite, sabendo, por exemplo, volume e temperatura do estado 1 e, por exemplo, temperatura do estado 2, você pode, através dessa equação, determinar o volume do estado 2. E assim você pode pensar para qualquer variável aqui presente, tá bom? Outra relação importante, ainda dentro do processo adiabático, é a relação entre pressão e volume, tá? Então nós temos aqui a relação entre pressão e volume, que seria o seguinte, ó, P1 vezes V1 elevado a K igual a P2 vezes V2 elevado a K. Tá? Então essa aqui, ó, é uma outra relação aqui que para a gente também vai ser bem importante, pois ela relaciona pressão e volume dos estados, nesse caso 1 e 2. Veja que essa expressão ela vale e o K aqui está presente por ser a constante adiabática. Quando o processo é adiabático, você não deve esquecer que você tem aqui elevando o volume, essa constante K, que tem que ser atribuído o valor aqui dependendo do gás, tá bom? Agora, vamos ver o seguinte, já que a gente tá falando de um processo adiabático, a gente vai poder, depois eu escrevo para vocês, mas a gente vai pensar nas mesmas equações para o estado 3, 4, tá? Para a passagem adiabática isentrópica do estado 3 para o estado 4, que é a expansão, né? Tá? A mesma coisa. Ok? Então vamos lá, vamos aproveitar que a gente já está falando sobre os processos, sobre o processo adiabático. Vamos aqui já anotar também, ó, a expressão que a gente tem para o processo 3, 4, que também se trata de um processo adiabático, tá? Então as relações que a gente adotou aqui para o 1, 2, né, para o processo 1, 2, estados 1, 2, valem para o processo 3, 4, por ser adiabático também, ok? Então, nós teríamos aqui o seguinte, ó, T3 vezes V3 elevado a K menos 1 igual a T4 vezes V4 K menos 1, ok? Relação entre temperatura e volume. E a mesma coisa nós temos para o caso da pressão, olha lá. Então, para o caso da pressão, nós teremos a mesma coisa, ó, P3 V3 elevado a K igual a P4 vezes V4 elevado a K. Então, nós podemos usar também essa expressão correlacionando pressão e volume dos estados 3 e 4. Ok? A constante adiabática não muda, porque a gente está assumindo que o fluido não tem, nesse caso, não tem alteração de constante adiabática nos processos entre 1 e 2 e 3 e 4. Tá? Então, a gente vai usar nesse primeiro modelo a constante adiabática sempre a mesma, tá? Tanto para o estado 1, 2 quanto 3, 4. Ok? Então, esse é um primeiro ponto, esse conjunto de relações. Agora, a gente também tem, além disso, o processo isocórico, né? A gente tem o processo isocórico aqui, ó, 2, 3 e 1 e 4, 1, né? Então, a gente vai anotar aqui também, ó. Só que vamos lembrar o seguinte, que aqui quando o processo é isocórico, nós vamos ter as seguintes relações, ó. Processo 2, 3, ok? Que é um processo isocórico. E o processo 4, 1, que também é um processo isocórico. Ok? Agora eu vou escrever as expressões que elas têm o mesmo formato, né? Porque os dois processos são isocóricos, tá? É apenas parte do ciclo onde eles acontecem que seria diferente. Então, nesse caso, nós teríamos o seguinte, ó, para as relações entre temperatura e pressão, tá?
Então a gente teria assim, no caso do 3,2, do 2,3, perdão, seria P2 sobre T2 igual a P3 sobre V3, sobre T3, desculpa. Ok? Então esse aqui, ó, para o estado, a relação entre pressão e temperatura, estado 2,3. E agora a gente também tem uma relação semelhante a essa, só que para o processo isocórico, que é o escape ali, que é a latência, né, que é o processo onde você cede parte do calor, você rejeita parte do calor na abertura da válvula de escape. Então, 4,1 aqui, tá? Então seria lá, ó, P1 sobre T1 igual a P4 sobre T4. Ok? Então nós temos aqui essas duas relações para os processos isocóricos. Uma outra coisa que também vale muito a pena a gente observar é o seguinte, aqui, ó, no processo adiabático, nós temos variação de volume, tá? Porque nós temos, por exemplo, no caso do estado 1 para o 2, a passagem adiabática do 1 para o 2 na compressão. Você tem um volume maior, aqui no estado 1, é o volume máximo, o que a gente chama de PMI, né? E a gente tem aqui no 2 o PMS, o ponto morto superior, tá? Exatamente nessa posição de volume. Isso quer dizer que a gente aqui, ó, quando a gente observa essa passagem do estado 1 para o estado 2, nós estamos falando exatamente da taxa de compressão. Então, essas relações dos volumes, V1 e V2, e V3 e V4, estão diretamente relacionados à taxa de compressão. Tá? Vou anotar aqui só para a gente lembrar, porque ela muitas vezes ela é útil para trabalhar dentro desse conjunto aqui, ó, que trabalha com os volumes V1, V2 e V3 e V4, que são os volumes da taxa de compressão. Tá? Só primeiro fazendo uma pequena anotação, ó, V1 e V4, que são os volumes maiores, são os volumes, é o volume do PMI, do ponto morto inferior do pistão, tá? Já os volumes V2 e V3, eles fazem parte do volume do PMS, do ponto morto superior, tá bom? Que é o volume morto, né? Que a gente chama, tá bom? Agora, qual é a relação disso com a taxa de compressão, né? Porque basicamente a taxa de compressão é a relação entre o volume do PMI e do PMS, tá? Então, nesse caso, a taxa de compressão, que a gente chama de R, né? A taxa de compressão, ela vai ser V1 sobre V2 ou V4 sobre V3, uma vez que eles têm os mesmos valores aqui, né? Como a gente tem processos que são isocóricos, V1 e V4 têm o mesmo valor e V2 e V3 também têm o mesmo valor, tá? Aqui nós temos o que a gente determina, né, chama de volume máximo, e aqui é o que a gente chama de volume mínimo, né? Volume mínimo, ok? E é importante, por quê? Porque a taxa de compressão de motor, ela às vezes é um parâmetro conhecido ou um parâmetro de projeto. Então, nós já temos inicialmente determinado a taxa de compressão. E a partir dessa pré-determinação da taxa de compressão, nós podemos trabalhar para determinar as outras variáveis, tá? Volumes e temperaturas nos processos adiabáticos e também, lembrando, de fazer essa determinação também nos processos isocóricos. Ok? Então, a partir de agora, a gente vai começar a aplicar todas essas equações para resolver projetos de motores. Ok? Espero que eu tenha ajudado. Até a próxima!